Sejam bem-vindos ao nosso QAcast, podcast QA Test do CID. Bom dia, boa tarde, boa noite. João Dorian aqui na área mais uma vez. Estamos de volta para mais um episódio da nossa singela série do CTFL aqui no QAcast. Estou na companhia da Bia hoje. E antes da gente começar, queria pedir umas singelas desculpas para vocês. Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas nós ainda estamos em pandemia e por motivos de malware humano, vulgo coronavírus, nós tivemos que fazer uma pausa nos últimos tempos na gravação dos nossos vídeos. O último foi o do capítulo 3, a gente teve que fazer uma pausa de umas 3 semanas antes de voltar aqui para gravar o capítulo 4. Mas está tudo certo, agora bola para frente, a gente vai terminar essa série em breve, no futuro próximo. Todas as partes do capítulo 4 e o 5 e 6 vão estar disponíveis. Isso. Pretendemos não demorar mais e nem dar pausa na gravação. Não vou mais arrumar desculpa. E hoje a gente vai começar falando do capítulo 4, primeira parte do capítulo 4. Vai ser técnicas de caixa preta, caixa branca e técnicas de teste baseadas em experiência. O vídeo de hoje vai ser dedicado para técnicas de caixa preta, que a nossa amiga vai tocar. Exatamente. Bom, como o João Dorian comentou, agora a gente vai falar da técnica de teste caixa preta, e só trazendo aqui um ponto, estamos num cenário diferente hoje, não sei se vocês notaram, mas no capítulo 4 a gente precisa de PowerPoint, uma lousa, alguma coisa aí para desenhar, porque vocês vão entender que o capítulo 4 ele é muito teórico, mas é uma parte técnica aí que a gente entende mais fácil quando a gente desenha ali no canto do papel, faz algum tipo de rabisco para entender. Então, por isso a gente teve que trocar nosso cenário para o episódio de hoje. Vocês vão ver que até na prova esse vai ser o capítulo que vocês mais vão precisar desenhar, fazer anotação. Isso, no cantinho da prova você vai ter que desenhar, até para estudar para simulados ou qualquer coisa, você vai ter que desenhar no caderno, pegar ali um cantinho de papel mesmo, ou fazer no tela do computador, que a gente vai tentar mostrar para vocês. A gente vai usar a mesa digitalizadora hoje. Não garantimos a qualidade do desenho, mas... A Bia tem experiência, eu não, então... Não tanta experiência. Não dei risada. A gente vai tentar o nosso melhor, mas não vai ser aquela coisa, tá? Era só para deixar claro. Deus nos ajude. Vamos lá. Trazendo as técnicas de teste caixa preta. As técnicas de teste do capítulo 4 são divididas em caixa preta e caixa branca, como o Bruno comentou. Bom, a diferença de teste de caixa preta e caixa branca, no geral, é que a caixa preta é ali a parte mais visível do software, a parte ali que a gente tem mais contato. E o caixa branca é mais a parte de código. Então vocês vão sentir algumas diferenças. Eu vou falar agora da caixa preta. Descrevi certo? Mais ou menos certo? Sim. Tem algo para acrescentar? Basicamente. Vamos lá. As técnicas de caixa preta são divididas em 4 técnicas. A parciamento de equivalência, análise de valor limite, transição de estado e tabela de decisão. E a gente tem ali o caso de uso, que seria uma quinta técnica, que já não é mais tão usual, tá? Ela foi aí caindo em desuso. Hoje em dia nem os sílabos exigem mais tanto dela, nem a prova do CTFL, então saibam que existe, mas não assim que ela realmente seja uma necessidade estudar e saber conhecer 100% ela. A gente vai focar nas 4 mais conhecidas. Nas últimas 3 provas que a gente já teve aqui no CID, a gente não tem histórico de ter caído. E nem muito conteúdo para estudar também, assim, você procura conteúdo na internet, não tem muito conteúdo para estudar, e realmente as provas não estão exigindo, então a gente está pulando nesse vídeo, que não é ali uma prioridade, porque como a gente explicou no primeiro vídeo, a gente procura trazer os pontos principais e não dar uma aula sobre, então por isso a gente está pulando o caso de uso nesse vídeo. Começando com o parciamento de equivalência, o parciamento de equivalência seria testar um elemento de cada grupo. A partir do momento que você entende que o problema se divide em 2. Por exemplo, aqui, a gente tem um caso de clientes com problema de 18 anos de idade. O que seria essa parciamento de equivalência nesse caso? Seria clientes com menos de 18 e mais de 18, 2 grupos, certo? Então, nesse caso, nós desenharíamos aqui. Aqui nós temos o menos 18, tá? Eu só vou fazer números aqui. Números eu realmente não vou... E o mais 18. Então, isso são 2 partições. A desse lado e a desse lado. Isso, para fazer o teste das partições, você não necessariamente tem que pegar o 17 e o 18. Você pode pegar aqui no caso 16 e 20. Você pegou então uma partição de um lado, que vai dar
16 é menos 18, então não pode, no caso aqui, não pode passar, vai ter que dar um erro. E 20, que é mais 18, então está autorizado, por exemplo, pode comprar bebida alcoólica, coisas do tipo. Essa seria uma partição de equivalência. Esse é um exemplo. Então, acrescentar nesse exemplo. Só que, pensando na partição, quando a gente for, por exemplo, criar teste com base nisso, em tese, 20, 21, 22, qualquer coisa acima de 18... Isso passaria. Em tese é para ser o mesmo resultado. A mesma coisa, 16, 15, 14... A ideia é você pegar um número dessa partição. Não necessariamente vai ter que ser 20. É o que você quiser acima. Desenhando as partições, você consegue definir, beleza, todos os números que estão nesses intervalos, em tese eles têm o mesmo resultado esperado. Então você não gasta esforço com números ou valores dentro da mesma partição que pode ter o mesmo resultado. Você garante um lá dentro e acabou. Por isso que nós testamos, eu estou sugerindo aqui, testar o 16 para o menos e o 20 para o mais. A gente passou a partição de cada lado, validou que menos tem que dar um erro, mais tem que passar. Isso. Correto? Tem outro exemplo que eu trouxe de partição de equivalência. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, um pouquinho maior. Vamos torcer pelo meu uso da mesa digitalizadora aqui. Nesse caso, a gente tem que considerar que na empresa há um sistema de recursos humanos que processa pedidos de emprego com base na idade de uma pessoa. E tem as seguintes regras de negócio. Pessoas menores de 16 anos não devem trabalhar. Entre 16 e 60, deve trabalhar, tá ok. E com mais de 60 não podem trabalhar. Tá? Então a gente tem 3 regrinhas. Vamos aplicar ela. Nesse caso, no anterior, como eram 2 regras, um risquinho no meio, bastou, dividimos a linha em 2 ali. Nesse caso, a gente vai dividir em 3 aqui. Vai fazer um aqui, outro aqui. Aqui, no caso, são os 60 mais, e aqui os 16. Tomando cuidado para não entrar na frente do número, gente, senão vocês não vão ver. Eu já entrei agora há pouco, para deixar claro. Aqui seria, então, o intervalo entre esses dois, tá? Eu vou usar esse símbolo só para justificar o intervalo. Então, aqui a gente considera que 16 não deve, eu não vou escrever nada porque vai ficar muito torto, pode e não pode. Qual seria a partição de equivalências nesses casos? Para o não deve, vai ter que dar um erro, então a gente pode pegar aqui 14. Aqui, 60, a gente pode pegar 61, por exemplo. E aqui, 61, 61 tá ótimo. E aqui no meio, vamos pegar 40. Então, aqui no caso, a gente tem 3 valores para 3 partições diferentes. Então, você pode, como a gente está explicando a partição, um valor que se engloba em cada partição é suficiente para o teste, tá? E algo mais nessa parte? Mencionar de partições inválidas, será? Nesse caso, nesse critério, nesses requisitos, nessas regras de negócio, você vai ser no 1461. Porém, as coisas inválidas poderiam ser de número negativo. Por exemplo, se você for um número menos 2, não está na regra de negócio, então vai ter que ser inválido. Alguns casos, algumas regras de negócios vão aceitar essas partições inválidas. Poderia ser número negativo, poderia ser 0, número quebrado, depende ali da regra de negócio para ter essas partições inválidas. No caso desse exercício não pede partições inválidas, então a resposta 14, 40, 61 estaria ok. Caso peça, tenha consciência ali com um número quebrado, um número negativo pode ser essa partição inválida. O próximo que a gente vai falar é o análise de valor limite. Eu trouxe o mesmo exemplo para o análise de valor limite, porque assim vocês vão entender que ele é muito parecido com a partição de equivalência. É um pequeno detalhe que um tira com o outro, então a gente vai trabalhar ali devagar. Inclusive, vocês vão ver que o mesmo desenho que a Bia vai usar que usou para o valor de partição de equivalência, ela vai usar agora para o valor limite. Exatamente. No anterior, a gente testa o valor da partição de equivalência. Um valor dentro da partição. Esse aqui a gente testa o limite desse valor. Limite da partição. Limite dessa partição, perdão. Estou confundindo o valor da partição, hoje não sei porquê. Então, nesse caso, 2 grupos novamente, menos 18, mais 18. A gente aqui divide no meio. O menos 18, que seria o limite de menor de idade nesse caso? 17. O que seria o limite do maior? 18. Fechou, é isso aqui o teste. No caso na partição de equivalência, nós temos 16 e 20, que era um valor dentro da partição. No caso do limite, a gente testa o limite ali mesmo dessa partição, que é o 17 e 18. Validou ali se o limite funciona.
O outro exemplo é novamente o da empresa que processa pedidos de emprego. Os mesmos regras de negócios. Então a gente divide novamente em 3 partes. Primeira partição, 3 partições aqui. Então o que seriam os menores de 16 anos, o limite disso? 15, que não pode trabalhar, 5, e 16. E qual seria a partição ali, o limite que não deve, não pode mais trabalhar? O 60 ainda pode e o 61 não pode mais. Não pode mais. Então, esse seria o limite desse exercício. Porém, tem que ficar atento a alguns enunciados de prova que eles pedem umas coisinhas diferentes. Às vezes eles pedem 2 limites inferiores. O que seria o limite inferior? 2 limites inferiores. Seria 14, 15 e o 16. 59, 60 e 61. Às vezes ele perde ali, de acordo com o enunciado, ou 2 inferiores ou 2 superiores. No caso desse enunciado específico, ele está pedindo só o limite. Então, 15, 16, 60 e 61 está ok. A gente pegou os limites ali, a gente garantiu o que não deve trabalhar, o que deve, o que pode e o que não pode. Agora tem que ficar atento aí, que às vezes uma palavra no enunciado muda, e simulados às vezes perde 2 inferiores, quizzes que vocês veem na internet, a própria prova do CTFL muda frequentemente o tipo de enunciado, então pode ser que se venha coisas desse tipo. Acho que é isso, né, Jandura? Isso na análise do valor limite, mas no partição de equivalência é o mesmo esquema, que nem a gente falou, a Bia falou de valores inválidos. Valores inválidos, valores... Tem também os valores nulos que eles pedem. É sempre esse tipo de... Se não fala nada anunciado, é para ir no básico, garante o básico. Se ele quiser alguma coisa adicional, ele vai deixar explícito. Então, às vezes ele deixa explícito nem tanto no enunciado, mas nas alternativas. Isso. Se todas as alternativas, por exemplo, tiver 0, mas o enunciado não cita nada de 0, provavelmente o 0 é o valor nulo ali que ele está pedindo para testar, mas ele não deixou tão claro no enunciado assim. Então, de alguma forma, normalmente, você consegue entender que está pedindo algo diferente do que você estava esperando ali. Isso. Nesse outro exemplo, eu trouxe análise de valor limite e parcialmente equivalência. Esse exemplo, para quem está estudando aí por conta, lendo na internet, vai aparecer em alguns lugares. Eu já vi alguns vídeos do YouTube, o pessoal explicando usando ele. Então, assim, é um exemplo bem famosinho na internet, para quem está estudando por conta, vai encontrar algumas vezes por aí. Então, o que seria esse? É um sistema de ar-condicionado central que liga o ar quente quando a temperatura está abaixo de 16 graus e o ar frio quando está acima de 22. E em outras temperaturas ele permanece ali na ventilação. Então, vamos fazer o nosso desenho. A gente risca. A gente faz a divisão aqui. Aqui abaixo de 16 e acima de 22. No caso aqui, vamos começar ali pela análise de valor limite. Nesse caso seria... Aqui a gente tem prestação no abaixo e no acima. Então vamos lá. Abaixo de 16. Então o 16 a gente está... Não entra. Não entra. 16 exatamente. não entra, não está na primeira partição. Então não estando na primeira partição, o 16 é o limite daqui. Vamos fazer o 16 aqui. Aqui o limite seria 15, ok? Meu 6 é feio, galera, até na caneta, no papel, então relaxa com vocês. Então, nesse caso, o valor limite é 15 e 16, e aqui no caso, acima de 22. Sendo acima de 22, o 22 entra na partição ali do ar frio. Da ventilação. Da ventilação. Então, aqui é 22 e aqui é 23. Porque acima, então 22 é ventilação, acima disso é ar frio. E 16 é abaixo de 16, então 16 é ventilação, abaixo é ar quente. Aí trazendo isso ao limite. O limite, como ele explicou, é o limite ali, não tem muito o que fazer. A partição de equivalência é qualquer valor dentro da partição. No caso ali, eu quero testar o ar quente. Que valor está abaixo ali de 16? Qualquer valor. Então aqui no caso vamos pegar 13. Se tiver 13, vai ligar o ar quente, ok? Para validar a ventilação, se tiver em 20, vai ligar a ventilação para mim. Ficou feio. Parece um N, mas tudo. Não, ficou ruim o 20, mas deu para entender que eu estou ditando. E o acima de 23, acima de 22 ali, qualquer coisa acima de 22. Então eu vou 25, vamos com 25 graus ligar o ar frio aqui pra gente. Então, assim, essa é a diferença do análise de valor limite e da partição de equivalência.
Só comentar que a análise de valor limite, os dois podem dar muitos bugs pra gente. Ou falhas, na verdade. Falhas, né? Mas a análise de valor limite, pelo menos tem um lugar quentinho no meu coração, porque como a gente se trata de acima, abaixo, maior que, na hora de programar, vai que o desenvolvedor esquece exatamente daquele valor de igual, maior, igual. Então ali é uma área que tem bastante chance de acontecer falhas. É um lugar bem interessante para explorar. Bem nebuloso. Teste, né? Então é uma técnica boa, ambas são, para a gente caçar falhas. São assim, técnicas que no dia a dia às vezes você percebe que você está usando e nem sabe. Até uma máquina de café, quando você tira o açúcar e demora para selecionar outra, às vezes você está usando e não percebe. Só dar nome aos bois. Então, fiquem atentos, porque quando você vai usando, assim, explicando constantemente, você percebe que, nossa, eu estou fazendo a dobra limite e porção de equivalência aqui e nem percebi. Então, é bem usada, realmente, a gente realmente não sabia o nome às vezes. Mas todo mundo, com certeza, já trabalhou com essas duas. Só não sabia. Exato. Partindo para a próxima técnica, é a tabela de decisão. A tabela de decisão, ela analisa um determinado problema, com uma tabelinha, e a partir disso vai ajudar a ver quais são os testes que a gente precisa executar, quantos testes, itens. Aqui eu trouxe um exercício para a gente trabalhar juntos aqui. A tabela de decisão é essa, que a gente tem ali, que tem as condições do maior que 23 anos, sem multas ou acidentes, se estava a trabalho, e as ações seriam fornecer o carro e concurso adicional, então assim, quais ações que a gente tomaria. A gente tem 2 test cases aqui. O primeiro é uma pessoa de 26 anos a trabalho com multas ou acidentes registrados. Eu só vou trocar aqui a caneta para o highlight para a gente conseguir analisar aqui enquanto vai mostrando. Então, esse primeiro, uma pessoa de 26 anos a trabalho com multas ou acidentes. Vamos lá. Maior que 23? Primeira regra não, então ok. A primeira regra não se encaixa nesse TC1. Maior que 26, maior que 23? Sim, sim. Regra 2, 3 e 4, então a gente concorda que cabe para o TC1. A trabalho. A pessoa está a trabalho. Aqui não importa, a regra 2 não importa. Na regra 3 ela não está a trabalho, e na regra 4 ela está. Então seria a regra 2 ou 4. Certo. Sem multas ou acidentes, aqui a pessoa não pode ter multa. E aqui, é isso, né, Jundeiro? Me corrija aqui. Essa aqui sempre pega a galera nessa parte do multa. Aí eu mesmo sempre me confundo nessa. Aqui não teria multas e aqui pode ter multas. Isso. No caso aqui a pessoa tem multas. Então ela entraria na regra 4, até o momento que a gente identificou. Maior que 23, com multas. Não, é na 2. Na 2. Se ela tem multa, então sem multas ou acidente não. Porque sim, ela tem isso. multa. Ó, aí que a gente cita o enunciado toda vez e é assim que pega. Eu mesmo toda vez eu caio nessa pegadinha dessa tabela de decisão. Porque ele cita isso sem multa ou acidente. É o não. Nesse caso aqui que ele tem, a multa e acidente, a gente cai na regra 2, que é a regra do não. Então, nesse caso... Agora eu tenho que me confundir, cara, como eu odeio esse exercício. Não, tá certo que eu ia falar. É a 2 mesmo. É a 2. Então, como a gente está sempre vai sendo anunciado, porque, como você pode ver, a gente estudou tudo isso antes para vir aqui gravar, e a gente sempre se confunde. Então, agradecer a RGB que está aqui no estúdio hoje. A RGB, para quem não conhece, normalmente é a host dos outros QAcast, dos episódios, está aqui hoje acompanhando e corrigindo a gente. E aí, então, fiquem atentos, nesse caso aqui, o TC1 entrou na regra 2. Então, qual ação a gente toma para esse teste case 1? A gente não fornece o carro. Acabou. No caso do teste case 2, é um turista de 62 anos sem multas ou acidentes. Ele é maior que 23, ele não tem multas ou acidentes, ele não está a trabalho, ele caiu na regra 3. Então, a gente fornece o carro sem custo adicional. Então, o maior detalhe dessa tabela é saber ler e ler com atenção ela. Porque tem pegadinha, normalmente não é nem pegadinha, é só um detalhe ali de escrita, alguma coisa ali que vai te confundir. E vai aparecer na prova, assim. A CTFL gosta bastante desse tipo de pegadinha, esse tipo de uma palavra que vai te confundir para ver se você leu uma atenção anunciada. E eu sei que é difícil, é pouco tempo de prova para muita questão, mas prestar atenção nesses detalhes aqui. Tá. E a última técnica de caixa preta que a gente trouxe é a transição de estado. Pedimos desculpa pela qualidade da imagem,
Essa imagem aqui, eu não sei exatamente de onde a gente tem ela, faz bastante tempo que a gente usa, e ela sempre teve uma qualidade ruim, então a gente pede desculpa. Mas assim... Acho que dá pra ler. Dá pra entender. A gente vai explicar qualquer coisa. Pra entender. Mas assim, os diagramas de transição de estados, normalmente eles representam a transição ali. E, por exemplo, esse item aqui, que a gente está escrito aqui que chama S0, que é o single, o solteiro, está mais destacado, porque eles mostram o início da transição. Normalmente, o ciclo de transição de estado, o diagrama de transição de estado ali, ele marca o início dessa forma, como algo que mais acentuado, aqui que você fala, bom, aqui que começa essa transição. Então, a gente depende ali. Tem teste que pede o mínimo de teste possível para passar por toda essa transição, e tem teste que pede o máximo possível para passar por toda a transição, o máximo de testes possível de transição. Por exemplo, eu posso fazer quantos testes por aqui? 1, 2... Então, assim, você vai contando aqui, dando as transições, quantos testes você pode executar. Umas perguntas são essas. Com esse diagrama, quantos testes eu posso rodar? 5, 6? Porém, alguns pedem o que seria o caminho mínimo que eu posso fazer e rodar tudo com um único teste. Então, fica atento a isso também, porque às vezes as questões são essas. O que eu posso fazer? Um teste só que rode tudo. O que seria o que as pessoas chamam de caminho feliz? Isso. Passar ali pela parte bonita uma vez só. Normalmente, nos simulados, na prova, eu acho que ele pede mais caminho feliz. Mas eu já cheguei a ver isso. Por exemplo, dentro dessa transição, quantos testes eu posso rodar aqui dentro? Aí vai lá a posição 5, 6, 10... Então você tem que ir devagar, normalmente eu faço assim, eu vou desenhando também com papel aqui, acompanhando os caminhos que eu posso fazer para ver o que acontece. Por exemplo, aqui, eu posso sair de single, ir para married, separate, divorced, voltar para married, voltar para widow. Então assim, você pode fazer um ciclo muito grande. E tudo isso é um teste. Isso aqui seria um teste, só de single para married, para separate, de divorce, outro teste. Então tem vários nuances aqui, depende do enunciado. Aqui a gente não trouxe, aqui a gente pediu uma transição inválida, isso também parece muito. O que seria uma transição inválida nesse caso? Só pode ir de single para married. Provavelmente a transição inválida aqui seria você sair de married para divorce, direto aqui, ou de widow para cá. Tem testes ali que eles mostram as transições válidas. Então, você tem que ficar atento. Mas é mais acompanhar aqui com o lápis e ir desenhando todo o trajeto. Alguma coisa acrescentar nisso? Não, a transição de estado acho que é um dos mais tranquilinhos. Tem muito mais prestar atenção ali no que está sendo pedido e no acompanhar bem as transições, que é bem ok de fazer. Bom, dito isso, fechamos para esse vídeo. Então, com muito custo, vocês não têm ideia de quanto, a gente conseguiu acabar essa primeira parte do capítulo 4. A mesa digitalizadora deu um banho em nós. Deu um baile na gente aqui, e vocês não vão ver metade do baile que a gente tomou. Ou vão nas outras gravações, fica a dúvida. Se inscrevam, deem like e compartilhem o vídeo. E nos vemos nos próximos vídeos do QAcast do CTFL. Obrigadão, povo. Até. Valeu. Você ouviu ao QAcast, o podcast de QA Test.